A deliberada incompetência do governo federal em todos estes meses de pandemia fez com que o número de casos e de óbitos por Covid-19 no país crescessem assustadoramente. Em declarações recentes, o diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom, alertou que, caso medidas de impacto no controle da pandemia não sejam adotadas urgentemente no Brasil, o país tornar-se-á uma grave ameaça sanitária mundial. Então, nesse parágrafo, primeiro ele está colocando o problema da introdução, está apresentando o problema, né? Do crescimento dos casos de Covid-19 no Brasil durante esse início de ano. Aí ele vai detalhar, que é o desenvolvimento. Neste cenário de extrema gravidade, em que a média de óbitos diários se aproxima de 3 mil, a Frente pela Vida e os Conselhos de Saúde Nacional, estaduais e municipais de capitais somam-se ao importante movimento do Fórum Nacional de Governadores e a todos que propõem, em caráter de urgência, uma ação coordenada entre as 3 esferas de governo para diminuir o número de casos novos e de mortes. O momento exige a adoção coordenada e imediata de medidas restritivas rígidas da circulação de pessoas, com lockdown por 21 dias em âmbito nacional, para a redução da transmissão da Covid-19. Para viabilizar o cumprimento dessas medidas, é fundamental assegurar um efetivo auxílio financeiro, no valor de R$ 600 até o final da pandemia, às pessoas em situação de vulnerabilidade e o apoio às empresas em dificuldades de manter empregos e salários. Então, aqui ele já começa a dar sugestões, né? Pedir essas medidas, né? Continuando essa carta. Ademais, tais medidas devem estar associadas à aceleração da vacinação de toda a população brasileira. Todas as vacinas seguras e eficazes devem ser utilizadas no território nacional o mais rapidamente possível, sob a coordenação do Programa Nacional de Imunização, PNI, e do SUS, e, portanto, de caráter gratuito e seguindo os critérios de risco e de vulnerabilidade social. Então, aqui tem mais algumas sugestões nesses 2 parágrafos, né? Uma carta maior com mais sugestões, porque são de 2 organizações, como eu falei para vocês. Quando é reivindicando alguma coisa do governo, geralmente são cartas maiores. Aí ele colocou uma despedida aqui, diante da maior calamidade sanitária de nossa história, reafirmamos nosso compromisso com o fortalecimento do SUS, a saúde e a vida. E assina Frente pela Vida e Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais e Municipais de Capitais, porque são 2 órgãos. E preferiu colocar uma data aqui abaixo, certo, gente? Mas isso é opcional. Aqui foi o site de onde eu tirei essa carta, né? Foi o site do Conselho de Saúde, que é um site do governo. É uma reivindicação, né? É uma carta aberta ao povo brasileiro, mas ela é divulgada aqui no site do governo. O povo brasileiro saber que está sendo reivindicado por esses 2 órgãos essas medidas ao governo, né? Então, aqui não é preciso entregar ao representante do governo, ela é divulgada assim, através de um site, certo? Aí eu tenho mais 2 para mostrar para vocês, mas eu vou só mostrar aqui a estrutura. Essa também é recente, é agora do dia 31 de março, carta aberta do Conselho Nacional de Saúde às autoridades do Legislativo e Executivo, ou seja, na carta aberta, eu digo a quem se destina a carta. Olha, carta aberta do Conselho Nacional de Saúde e é destinada a quem? Às autoridades do Legislativo e Executivo. Ou seja, é destinada ao presidente e aos senadores, aos deputados, né? Ao Poder Legislativo. Então, ele preferiu colocar a data, essa aqui tem data, Brasília, 31 de março de 2021, né? Por extenso, direitinho, pode ser colocado ou não. Tem o vocativo. Esse ilmo, gente, é um pronome que significa ilustríssimo, certo? Então, aqui diz, ilustríssimos senhores, Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Então, ela é uma carta ao Poder Legislativo e Executivo, e está aqui o nome dos representantes desses poderes, certo?
Aí, essa carta vem falar sobre o orçamento do SUS, certo? Eu não vou ler. Eu até diminuí ela aqui, coloquei esse parêntese com as reticências aqui, só para mostrar para vocês o título, que ela tem uma data, que ela tem um vocativo, certo? Que aquela outra não tinha. E aqui na despedida, eles colocam assim, ó. Quem responderá por tudo isso? Na conclusão, ele não dá sugestões, mas ele pede medidas nessa conclusão. A pergunta que este conselho faz às vossas excelências é quem responderá pelas doenças e mortes evitáveis em decorrência da emergência sanitária internacional. Então, aqui ele vem fazer uma pergunta, vem exigir medidas e se despede assim, respeitosamente, e assina como Conselho Nacional de Saúde. Veja que é cada coisa na sua linha, certo, gente? Bem organizadinho. A despedida e a assinatura, né? Como na carta pessoal, sempre qualquer tipo de carta, ofício, requerimento, vai estar os seus elementos bem separadinhos. Despedida e assinatura na outra linha. E por último aqui nós temos outro exemplo, só para ver a estrutura também, só para vocês reconhecerem. Aqui é uma carta aberta dos estudantes da área da saúde, né? Uma carta aberta dos estudantes da área de saúde. Para quem? Excelentíssimo senhor Bruno Reis, prefeito de Salvador. Olha aqui o vocativo, né? Essa aqui não tem data. Essa data que está ao lado foi do site, né? Que ele colocou a data da publicação. É uma carta curtinha, que vai pedir a vacinação dos estudantes da área de saúde também. E tem uma despedida. Temos a certeza de que podemos contar com a inestimável colaboração e compreensão da Prefeitura de Salvador, neste momento que exige o envolvimento de toda a sociedade. Aí a despedida atenciosamente. E aqui nós temos a assinatura. Nesse caso, temos a assinatura de várias pessoas que representam hospitais lá de Salvador, que representam os estudantes, as universidades. Então, nesse caso, nós temos os nomes. Tanto poder ser um conselho, uma representação, né? Como pode ter as assinaturas também. Então, título, data é opcional. O vocativo pode ser colocado também, né? Aqui a despedida e a assinatura, né? E lembrando que a divulgação da carta aberta é na internet, é nos meios de comunicação. E para encerrar, eu quero só que vocês me respondam no comentário. Se você fosse escrever uma carta aberta como representante de algum grupo ou de alguma comunidade, você escreveria como representante de qual grupo ou comunidade? E para quem seria destinada essa carta aberta, né? Eu gostaria que você desse a sua opinião no comentário, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e que façam uma boa avaliação, que façam boas avaliações na próxima semana. Tudo de bom, eu espero que a gente se veja em breve.